E hoje uma explosão no mercado porque o dólar bateu em 5,79. Muita gente acreditava que isso não seria possível, mas foi. Teve ação do Banco Central. A Cristina Quartaroli, economista, fala sobre a alta do dólar. Basicamente, assim, a gente está vivendo um momento de bastante aversão ao risco, né? E o que aconteceu hoje, especificamente, foi justamente isso, foi um agravamento desse comportamento por conta da preocupação que o mundo está tendo com relação aos impactos aí da segunda onda do coronavírus na Europa e agora nos Estados Unidos, né? Então, gera uma preocupação sobre como vai ser o crescimento desses países após essa segunda onda, se ela houver mesmo. Então, isso gerou uma grande aversão ao risco nos mercados e acabou fazendo com que basicamente todas as moedas dos países emergentes, sofressem hoje. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre a retomada, a escalada dos casos e mortes por Covid-19 na Europa. Além disso, Zaidan, tem também o efeito eleição americana que está na bica para acontecer, com os números de pesquisa colocando Biden como favorito, em estados fundamentais as pesquisas mostrando também vantagem para ele. Mistura tudo isso com retomada no número de casos e aí o mercado reagiu dessa forma, o Banco Central teve que trabalhar. Intervenção do Banco Central, e aí caiu um pouco, né? Inclusive, estamos com 5,73, Aidan. Ainda muito alto, né? É. Chegou a 5,79, está em 5,73. Deixa eu só saudar aqui o Fernando Batista, irmão do Cauê Trasmonte de Hermelino Matarazzo. Obrigado aí pela audiência. Ô, Ronald, você sabe que o dinheiro ele é como maçã, laranja, aço, carro. Ele entra no mercado e está sujeito às leis do mercado, ou seja, oferta e procura, né? Embora ele seja um meio nas transferências, nas trocas, né? Como diziam os economistas antigos, né? Ele também é mercadoria. E como mercadoria, está sujeito à lei do mercado. Então o dólar sobe porque há demanda por dólar. Às vezes, em alguns casos, caso da Argentina, por exemplo, porque há pequena oferta de dólares. No caso do Brasil, o que tem ocorrido é demanda forte por dólar. E claro, aos agentes, né, aqueles que têm tanto dinheiro, no caso dos bancos, que podem provocar uma demanda gigantesca. Então você não precisa nem de uma multidão buscando dólares, procurando dólares. Muitas vezes isso acontece quando há uma forte desvalorização de uma moeda, quem pode corre e vai comprar uma moeda mais forte, ou então comprar ouro para preservar aquilo que tem, porque sabe que o dinheiro na moeda local, ele vale cada vez menos. Quando você tem uma hiperinflação, o dinheiro todo dia vale menos. Às vezes de manhã ele vale uma coisa, à tarde outra. Aconteceu no Brasil. De manhã você comprava uma coisa com 10 cruzados ou com 10 cruzeiros e à tarde você já não comprava. Precisava de 15. Então... E não era código de barra, né, Zaidan? Não era para alterar só no sistema. Tinha um cara lá que ficava remarcando com um adesivo em cima, né? Isso em supermercados, farmácias e até na padaria. Você chegava, se você ia de manhã, você chegava e olhava a plaquinha lá de preços. À tarde você olhava de novo, né? Porque o cafezinho já tinha mudado de preço, pão com manteiga e tal. A hiperinflação. Não é o caso. Temos uma inflação baixíssima, embora crescente e já prejudicando os mais pobres, né? Exatamente pela alta no preço dos alimentos. Mas não é essa gente que está procurando o dólar. O fato é que há uma demanda muito forte por dólar. Primeiro, porque há uma impressão, de que a recuperação econômica mundial vai ser mais complicada, lenta do que se imaginava. Até porque o que estão chamando de segunda onda na Europa, a gente vai falar disso depois, é muito maior do que se imaginava que seria a tal segunda onda já no alto outono e se aproximando do inverno no hemisfério norte. Muita gente imaginava que haveria, de novo, um crescimento no número de casos e tal. O problema é que não é um crescimento, né? É uma explosão
E mais grave, não é nem a história de você ter um número grande de casos. Isso até poderia ser visto positivamente. Olha, mais gente que está produzindo anticorpos e está se livrando do risco de ter problemas com o coronavírus. Não. O problema é que está crescendo muito o número de casos graves e de mortes. De novo, há hospitais já sem leitos na Europa, na Índia o quadro é cada vez mais grave. E os investidores percebem isso e correm para o porto seguro, que ainda é o dólar e também o ouro. Há países que estão fazendo reservas gigantescas de ouro, é o caso da Rússia, há muitos anos, hein? O Putin já há alguns anos adotou a estratégia de apostar na compra de ouro. A Rússia produz muito ouro, mas ele também tem importado ouro e feito reservas, porque é uma garantia, um porto seguro. E o dólar? E muitas vezes a compra do dólar não é pelo dólar em si, mas é para comprar papéis do Tesouro Americano, que, embora não tenha uma rentabilidade alta, exatamente porque é uma procura grande, então o Tesouro Americano pode oferecer uma remuneração baixa, porque ele tem muita procura. Só que há o senso comum de que é um papel garantido. Ele será resgatado. Não há risco de moratória, pelo menos por hora e nos próximos anos, né? Então muita gente corre para os papéis do Tesouro Americano e para fazer isso tem de comprar em dólar. E há aqueles que compram dólar imaginando que ele subirá ainda mais. Estou comprando a 5,73. Talvez eu venda a 5,90, a 6. Ou então eu vou guardar em dólar. Isso não é nem que o cara pegue um cofre cheio de dólares, né? Ele nem toca no dólar. Isso é tudo virtual. É tudo virtual. Ele passa a ter reservas em dólar e não em reais. E claro, quem tem muito, muito dinheiro em reais pode provocar uma demanda explosiva. Há inclusive o fato de que muitas vezes papéis do governo estão atrelados ao dólar. E quem tem esses papéis, quem detém esses papéis, consegue provocar a alta do dólar, ou seja, do indexador do pagamento que ele vai receber por aquele papel, do resgate daquele papel, né? Então, são vários os motivos, mas claramente, além, como disse o Ronald, da eleição americana, que obviamente, muita gente fala, mas não sei por que dão tanta pelota para a eleição nos Estados Unidos. Porque ela vai mexer com o bolso de cada um de nós e muitas vezes com a condição de vida de cada um de nós e com possibilidade de emprego, muitas vezes mais do que o prefeito que será eleito agora em novembro. A eleição lá terá um impacto econômico global que obviamente vai mexer com a vida econômica das pessoas. Então ela é muito importante, né? E claro, mexe também com o mercado de ações, mercado cambial, mercado de moedas, né? E o dinheiro, ele entra no mercado como qualquer mercadoria, ele entra sujeito à lei da oferta e da procura. Se há uma demanda muito forte por dólar, é claro que ele vai se valorizar. E é o que tem acontecido, Ronald.